Salve, salve! Tudo bem, pessoal? Começando aí mais um episódio do nosso Pod Action. E é o seguinte, ó, se prepara porque hoje promete, tá? Hoje, nos próximos 2 episódios, a gente vai conversar sobre o assunto que inspirou esse podcast aqui, que fez a nossa cabeça borbulhar aqui um pouco, né? Então, estou bem empolgado para a gente poder conversar bastante. Vini, vamos tocar esse episódio de hoje aí com muita força, né? Buenas, e aí, Diego? Maravilha? Pois então, vamos lá, né? Tá na hora de trocar essa ideia sobre movimento com um pessoal aí de primeira. Muito legal. Olha só, você que nos acompanha no Spotify, seguinte, hein? Não só escuta, avalia nós. Tem 5 estrelinhas lá, vai lá, dá 5 estrelinhas. Isso daí vai fazer com que a plataforma dê uma relevância maior para o nosso podcast, chegue a muitas outras pessoas, inspirando bastante quem quer fazer uma atividade física, quem quer começar ou quem já está fazendo. Mas a gente também está no YouTube, né, Vini? Então, se estiver assistindo lá pelo YouTube, já sabe aquele passinho básico, né? Dá o joinha no vídeo, assina o canal, ativa a notificação. Tem uma sequência aí de vídeos que a gente está lançando aqui no YouTube e também todos os podcasts que estarão lá no Spotify estarão em vídeo também aqui pelo YouTube. É isso mesmo. Bom, você que nos escuta aí, já viu o documentário Vida em Movimento do Márcio Atala? Ele é de 2019, tá? Eu vou ler uma parte da sinopse do documentário. O filme fala sobre o estilo de vida pós-moderno mundial e o perigo do sedentarismo como uma verdadeira epidemia do século XXI. Causa de muitas doenças que hoje sobrecarregam sistemas públicos de saúde e poderiam ser prevenidos com a inclusão de simples movimentos em nosso cotidiano, como ir trabalhar a pé ou de bicicleta, subir escadas e outras atividades. Coisas que são básicas, mas que às vezes a gente esquece de fazer. Então, isso daí, quando eu vi esse documentário, minha cabeça explodiu, assim. Bom, para a gente poder conversar sobre isso e muito mais, a gente trouxe aqui 3 convidados de ponta para poder falar. Formada em medicina e pós-graduanda em medicina do esporte e exercício, também professora na Faculdade de Medicina Unicesumar, a Gabriela Fabi. O bacharel em Educação Física com certificação de nível 2 em CrossFit, hoje atua como head coach na CrossFit Taura, o professor e coach Cristiano Assunção. E formado em fisioterapia, tem sua profissão com foco na área esportiva, sócio proprietário da Play Performance Juliano Bender. Gente, bem-vindos. Obrigado por estar conosco e vamos trocar uma ideia bem legal sobre movimento, certo? Top. Vamos lá. Cristiano, vou começar contigo, tá? Fale. Tem um paradoxo ali que o Atala fala no início que é muito legal. Eu vou até ler aqui. Um corpo feito para se movimentar, um cérebro programado para poupar energia. Como é que a gente administra tudo isso, Cristiano? Que desafio é este de colocar o corpo em movimento? Bom, tem a médica e tem o fisioterapeuta aí. Eles vão acho que acredito, colaborar para isso também. Mas como tu falou, um corpo feito para o movimento. Então a gente começa a se desenvolver lá quando nasce criança, né? Os primeiros aspectos de desenvolvimento são motores. Então, como aprender a caminhar, aprender a engatinhar, aprender a segurar qualquer coisa, isso faz parte do desenvolvimento de um ser humano. Então, se um bebê não engatinha ou não caminha, todo mundo vai achar algo estranho, porque faz parte naturalmente do desenvolvimento dele, né? Então, ele vai desenvolver funções físicas ali, articulares e tal, que vão colaborar para o desenvolvimento da pessoa lá no futuro. E o corpo preparado para economizar energia. Toda vez que a gente desenvolve uma habilidade, a gente gasta um tanto de energia, né? Com o passar do tempo, a tendência é que a gente diminua o gasto de energia para aquela habilidade, porque o nosso corpo vai estar toda vez treinando ele. Vamos dar o exemplo de caminhar. O bebê deve fazer a criança faz um esforço tremendo para os 2 primeiros passos, para depois, talvez no futuro, virar até um maratonista, então correr. Então, a capacidade do corpo de administrar a energia a partir do desenvolvimento ou gesto motor, né? Então, o que acontece hoje é o regresso disso, né? A gente se movimenta cada vez menos
e acaba acostumando com que o corpo economize mais e mais. E não só economize, a gente acaba ainda se alimentando mais, né? Facilmente e muitas vezes não só para suprir energia que a gente usou, mas também para em excesso. Então, acaba que deixa mal acostumado o corpo mesmo, né? Não, a gente não se movimenta como tem que se movimentar, o quanto a gente tem que se movimentar, naturalmente vai economizar mais do que deve, né? Ou seja, vai criar literalmente uma gordura, né? O nome não podia ser o melhor possível, mas hoje é mais ou menos tudo, é fácil acesso, a rotina é feita para que a gente não se movimente, então é quase que um regresso no desenvolvimento ali, né? Sim. Gabi, Juliano, tem uma consideração para fazer? Gabi, o teu fone tá no mudo, tá? Juliano também acho que ia falar. Ah, agora sim. Que eu pus para não interferir no som do Cristiano. Tá ouvindo bem? Tá? Sim. Então, falando nisso, assim, é justamente o que o Cristiano falou, assim, o mundo moderno hoje está levando a gente a ficar parado, né? Tá induzindo a gente ao sedentarismo. Eu falo que é uma coisa muito, muito básica que antigamente a gente fazia, descer do carro para tocar campainha. Hoje ninguém toca campainha. Meus filhos não tocam mais campainha, eles telefonam da porta da casa do amigo para o amigo descer. Não levanta do sofá para mudar canal da televisão. Então, só isso daí, pensa aí quantos passos a gente já está deixando de fazer. Né? Eu acho que é isso que o Cristiano falou, que o mundo moderno está induzindo todo mundo ao sedentarismo. Como vocês falaram, né? Realmente, hoje a tecnologia está aí, está tudo muito na palma da nossa mão. Então, nosso corpo, ele trabalha, às vezes ele é muito preguiçoso, eu digo isso, né, para os meus pacientes, né, que às vezes a gente fica muito tempo deitado e ainda fica cansado, né? Quanto mais a gente deita, mais a gente cansa. Então, hoje em dia, isso é um grande desafio, né? Mas eu andei percebendo que depois da pandemia, as pessoas se assustaram um pouco. Então, é um passo pequeno, porém, acredito que as pessoas já estão começando a criar novos hábitos. Só que, realmente, nosso corpo, se a gente não está sempre estimulando, acaba que a gente vai entrar naquele ciclo, né? Quando a gente não faz nada e começa a aparecer um monte de doenças, enfim, que a gente vai falando ao longo do programa. Mas hoje em dia, realmente, as tecnologias, elas nos ajudam, mas também com a parte física, ela também pode nos atrapalhar. Tem que ver até que ponto que está atrapalhando e ajudando, né? Pois então, Gabi, essa questão, por exemplo, que tu comentou, às vezes da campainha, né, de dar uma caminhada, ou de trocar o canal da TV, que antes nós nos movimentávamos mais, tudo, na verdade, são escolhas, né, que a gente acaba ainda fazendo. Por exemplo, eu tenho um vídeo aqui que eu fiz logo que eu cheguei em Barcelona, que foi muito engraçado, que eu estava andando na rua e tinha uma escada mecânica e tinha uma escada normal do lado, né? E aí, é tudo escolha, eu vou pela escada rolante, né, ou vou pela escada normal? Lógico, a gente vai pela escada rolante, né, que nos poupa essa energia de subir. E isso é durante todo o dia, né? Nós vamos fazendo escolhas. E uma coisa que o documentário diz que é muito legal, que 80% das doenças são causadas por conta das nossas escolhas, né? Então, eu até poderia dizer assim, esse risco, né? Essa ameaça que é o sedentarismo, que é uma escolha nossa, né? A gente deixa de fazer movimento, o sedentarismo muitas vezes é essa escolha nossa, né? Então, como é que tu vê essa questão aí, principalmente como médica, aí da ameaça que é o sedentarismo, né? Então, começando aí a falar do sedentarismo mesmo, com a definição básica, né, do sedentarismo, que ele é a ausência do exercício físico, né? Então, é aquele exercício de forma regular. Então, quando você não está praticando nada de forma regular, você já é considerado um sedentário. E aí, assim, pelo padrão recomendado pela OMS, a gente precisa de 150 minutos por semana de exercício
para poder ter uma vida saudável, para não ser considerado uma pessoa sedentária. Isso não é difícil, isso com meia hora por dia, não precisa mais do que isso. Se for 75 minutos de forma intensa, né, de intensidade, aí você já até diminui isso para a quantidade de tempo. Então, dá para todo mundo fazer. E, além disso, manter o corpo em movimento, manter, assim, fazer essas escolhas, ao invés de parar o carro na porta do lugar onde você vai, parar uma quadra antes para dar uma caminhada, e não achar isso ruim, né? Então, acostumar a fazer pequenas mudanças no seu dia a dia, que já vão estimular também até a vontade de fazer o movimento. Isso já ajuda bastante. E outra coisa, assim, as doenças, né, que são causadas pelo sedentarismo. Hoje em dia, o sedentarismo ele não é chamado como doença, mas existe a doença do sedentarismo, as doenças secundárias ao sedentarismo, que inclusive são doenças mais graves. Por exemplo, o sedentarismo hoje ele é mais grave do que a obesidade. A pessoa acha que é porque a pessoa é magra, mas ela é saudável. Não, se ela for magra, sedentária, ela não é saudável. Então, tem vários pontos aí que a gente precisa falar. Essa é uma boa reflexão, né? Não, o peso, né, não necessariamente está ligado à boa qualidade, né, de vida. Juliana, me diz uma coisa, essas questões assim que no dia a dia tu identifica, falando aí da mecânica do corpo, o sedentarismo em algum paciente que tu já atendeu, que tu esteja atendendo, por essa opção de vida de não fazer uma atividade física, porque é uma escolha, né? Mas consegue identificar isso na mecânica do corpo, das pessoas, os transtornos que causam na vida dela? Sim, a gente identifica bastante, né? Quando um paciente é sedentário, um paciente ativo. Até na reabilitação, para tratar um paciente sedentário, é mais difícil tratar um paciente ativo, porque tem questão memória muscular, o sedentário tem pouca ativação muscular, geralmente tem algum sobrepeso, enfim. Isso, para nós, da fisioterapia, para tratar um paciente desse, é mais demorado, é mais complicado. Falta de motivação, às vezes. A gente vê muito essa questão, assim, principalmente pacientes sedentários hoje em dia, questão de dores nas costas, dores lombares, muito tempo numa postura, não fazem atividade física. Isso para nós tem chegado muito, né? Como eu falei, deu um boom, assim, as pessoas ficaram muito em casa nesses últimos 2 anos e as dores começaram a surgir, né? E muitas vezes as pessoas não sabem, nunca fiz nada, mas eu tô com dor nas costas. Sim, é justamente isso, não tem o teu corpo em atividade. Para nós, a gente chega muito a essas questões mesmo, posturais, de dores nas costas, enfim, de pessoas que não se movimentam, enfim. E é mais difícil de tratar, né? Acaba sendo um trabalho um pouco mais complexo, né? Porque até criar uma memória motora, até incentivar esse cara que tem que se manter ativo, às vezes demora bastante. E às vezes até o paciente desiste do tratamento por causa disso. Isso acontece muito, né, Cristiano? A questão de, por exemplo, chegar para ti provavelmente e dizer, olha, tô morrendo de dor nas costas, lombar, né? A velha e boa lombar, que o pessoal reclama bastante, cervical. E aí chega lá, mas não posso fazer tal coisa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque eu tenho dor na lombar. E como o Juliano falou, muitas vezes a causa da dor é justamente não estar fazendo, né? A gente é clássico, se tu pegar alguém que quebrou o braço, tá lá com gesso, 1 mês, o braço atrofia, né? Ou seja, se o músculo não está sendo estimulado, fica que nem o Juliano mesmo comentou, o cara tá deitado e parece que tá cada vez mais cansado de estar cansado, né? A gente pega muito isso também, né, Cris? A questão da falta do movimento e ser uma dos motivos, inclusive, da dor. Não, esse é clássico, né? Eu tenho dor no joelho, eu não posso agachar, ou eu tenho dor na lombar, eu não posso fazer isso, e a gente, cara, é exatamente o que tu precisa fazer. Então,
Pega um exemplo normal, alunos meus, eu também, né? Eu treino aí 5 dias na semana, normalmente folgo sábado e domingo. Domingo, como qualquer pessoa normal, o cara tem aquele momento de mais descanso, onde tu assiste uma série, um filme, basta ali 1, 2 horas sentado no sofá para que tu já saia com a lombar um pouco mais rígida, mais firme. A gente está falando de um cara que treina e ele passou um tempo a mais sentado no sofá, já o corpo já sente, né? Tu imagina a pessoa que não tem a rotina de se movimentar e passa mais de horas ou sentado ou obviamente o corpo vai sentir, né? E ele vai se economizar para ficar o melhor possível naquela posição, já que tá ficando muito tempo nela. Mas é exatamente isso, ó. É a falta. A Gabi falou ali da recomendação de movimento, e ela disse que existe uma recomendação, mas se eu der intensidade, eu posso potencializar isso, né? Então é exatamente o que a gente fala, o que a gente faz, prega no CrossFit. Na metodologia existe o contínuo do fitness, que é uma parábola. Assim. Então o primeiro estágio da parábola é a doença. No topo da parábola é o bem-estar. E na outra extremidade da parábola é o fitness. Se eu estiver no bem-estar, eu estou bem perto da doença. Se eu estiver no fitness, eu estou bem longe dela. Ou seja, eu tenho que ser o mínimo intenso para ter condicionamento e ficar longe dessa, né, de doenças cardiovasculares ou doenças que o sedentarismo pode causar. Então, quanto mais se mexer, melhor. E se for intenso ainda, melhor ainda. Eu vi uma entrevista do Axel Gouveia, coach, né, de CrossFit. O Axel, ele falou um negócio que me chamou muita atenção. Ele disse que o maior desafio para um box de CrossFit, ou seja, pode ser pensar em qualquer outro centro de treinamento, a maior concorrência dele não é outro box de CrossFit. A maior concorrência dele é o sofá, né? É fazer a pessoa sair da zona dela de conforto. Cara, é sensacional, porque é um exemplo, assim, muito bom. Porque se tu pensar que um condomínio, sei lá, tenha 800 pessoas, talvez o box dele não consiga atender 800 pessoas. Bom, aí vai ter um box do lado que vai atender o restante que ele não atende e tá tudo bem, porque é isso mesmo, né? Mas como é que a gente motiva essa pessoa a sair do sofá e fazer uma atividade física, né? Principalmente quando a gente tem... a pessoa já vem de uma longa data, ou de nunca ter feito, ou de fazer e parar, enfim, de não ter uma consistência nos treinos deles. Cara, a gente, concorrência, e se o cara não gostar de CrossFit, ele pode fazer musculação, e se o cara não gostar de musculação, o cara pode fazer corrida, e não importa, portanto, que ele faça, né? E no CrossFit, o que a gente usa? E se tu for ver, todas as atividades vão envolver basicamente a mesma coisa, que a gente chama de comunidade, que é tu ter um envolvimento além do exercício físico dentro do ambiente. Então, eu faço um grupo de corrida, como tu me deu o exemplo antes. Pô, é um grupo de corrida. Eu tenho um colega que está em Barcelona, eu tenho os caras do Mato Grosso do Sul, eu estou em Porto Alegre e a gente é um grupo. Por mais que a gente não se veja, existe uma interação. A aula de CrossFit ela é uma aula em grupo com atenção individualizada. Então, tem 10 pessoas vão fazer o mesmo treino, né? Obviamente, tem 1 ou 2 que não vão pendurar ou não vão correr, sei lá. É modificado, então eles têm uma atenção individualizada, mas o grupo vai estar ali na mesma hora todos os dias, vai enfrentar o mesmo desafio todos os dias, vai alongar junto, vai aquecer junto, vai destreinar, fazer o cooldown, volta calma junto. No final do treino vão se cumprimentar, boa. Então, muitas vezes a galera acaba indo, principalmente no CrossFit, por causa do grupo. Pô, eu não quero ir hoje, mas meu colega vai, então eu vou com ele, me convidou. Pra gente é o maior gatilho de engajamento, né? Obviamente, o professor é muito importante nisso, mas é criar uma comunidade e juntos sempre estar treinando. É o diferencial do CrossFit, eu diria assim, nessa questão de engajar, fazer com que a pessoa queira estar lá todos os dias, e isso favorece demais. Enfim, só tu ver os caras... Qualquer atleta se desenvolve melhor em grupo, em comunidade, todos. Então é o que
ser humano foi feito para isso, né? Não foi feito para viver sozinho. Então, quanto mais pessoas, melhor. Sabe que acho crucial isso que tu está comentando, Cristiano, da questão do envolvimento social também, né? Que a gente chama a saúde social, quando a gente está cuidando da saúde física ali, através enfim, ou da corrida ou do cross, a gente está cuidando da saúde física, mas também está cuidando da saúde mental, da saúde social, né? Eu falo muito sobre isso com os meus alunos. E ao mesmo tempo que a gente fala que a falta do movimento gera a lesão, né, ou a dor, a gente vê, às vezes, acontecendo o movimento inverso da gente estar em grupo e a pessoa querer fazer o que o outro está fazendo, né, e aí gera o outro extremo, que é fazer o exercício demais, né, então a gente estava falando antes da questão do sedentarismo, né, do exercício de menos, e muitas vezes, até agora com essa questão das redes sociais e tal, a gente vê o pessoal, às vezes, indo para um outro extremo, que é fazendo o exercício demais, né, e eu acho que o Juliano deve atender também esse público bastante, né, que acaba sendo aquela galera que está querendo se recuperar de uma lesão justamente por um excesso de carga, né, então como é que faz, Juliano, aí para dosar essa carga aí, hein? Como é que tu me atendeu, Juliano? Explica. Como é que tu me atendeu? Então. Porque eu sou um desses. Isso é um grande desafio da nossa área, é muito complicado, porque às vezes as pessoas acham, tudo que começa a envolver, a pessoa começa ali, entra no crossfit, entra na corrida, como uma atividade física, né? Daí só que passa um tempinho, ela começa a evoluir, daí já entra o lado da performance, a pessoa quer aumentar a performance, né? Então, isso, e às vezes a pessoa não descansa, não faz uma musculação, só quer fazer o gesto motor, só quer fazer atividade física. E isso, o corpo, ele aguenta um determinado X, e 80% dos pacientes ultrapassa. Então, a gente tem que explicar para eles. Então, olha, teu corpo aguenta 5, tu fez 8 e não está descansando, por exemplo, né? Isso é o que mais chega para nós, é esse desequilíbrio. A pessoa começou numa atividade física, daí já envolveu performance, já começou a comprar as coisas para melhorar a performance, já começou a melhorar, porém, ela não tem esse controle de carga, né? Por isso que, eu digo sempre para os meus pacientes, procura um personal, vai para academia, procura um personal, vai para o CrossFit, fala com o teu coach, para você estar dosando isso, porque senão vai lesionar de novo. E lesão, ninguém gosta de lesão, ninguém gosta de lesionar, ninguém gosta de parar uma atividade. E às vezes a gente tenta falar pro cara, infelizmente você vai ter que parar. Isso é mais difícil ainda para ele entender isso, né? Que às vezes as pessoas, nós queremos recuperar às vezes mais rápido que um atleta. Chega pessoas aqui por exemplo, do futebol. Eu quero voltar em 2 semanas. Pô, mas se o jogador tal ali, que teve a mesma coisa, parecido, demora 2 meses, como é que tu que vai vir na fisioterapia 2 vezes na semana quer voltar antes do cara que tem uma musculatura preparada? Isso é um grande desafio nosso, né? É explicar para as pessoas essa questão da sobrecarga. Tem a questão do sedentarismo e também tem a questão da sobrecarga. Isso é o que a gente vai explicando no dia a dia para os pacientes. Então, voltando até no começo, na primeira pergunta, lá quando o Vini perguntou, falou assim, como fazer, né, para ele entender que o exercício é importante. Isso aí é difícil. Para mim, assim, por exemplo, o paciente só entende que o exercício é importante, que o exercício é tratamento, a partir do momento que ele começa a fazer. E é difícil a gente lutar mesmo contra o sofá. É difícil a gente lutar contra o sedentarismo, mas assim, hoje em dia tem até orientação de escrever na prescrição mesmo, na receita do paciente, escrever exercício físico, prática de exercício físico essencial para melhora do quadro. E a gente vê realmente essa melhoria. E assim, como eu gosto de falar, até como aí o Cristiano estava falando, o Juliano, da intensidade, né, do risco da lesão, do overtraining, é uma coisa que eu falo muito também, o exercício, ele é remédio, e como todo remédio, cada um tem a sua dose. Então, dependendo, a sua dose não é igual à do seu amigo, e você tem que respeitar isso.
Por quê? Porque você voltar, quando para por conta de uma lesão, o efeito não é só físico, o efeito é psicológico. Então, para você conseguir retornar esse atleta para a atividade, é um trabalho mais difícil, às vezes, do que o começo, porque ele quer voltar na mesma intensidade, acaba sentindo dor. Então, se ele não voltar devagar, ele vai machucar. Então, você tem que ter, assim, todo essa calma e tranquilidade para conseguir fazer com que o paciente entenda isso. E também, principalmente, para não deixar desanimar. Por quê? Porque daí acha que não vou mais render como eu rendia antes, então vai desanimando e vai parando. Isso daí é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer, porque aí vem aquele outro sedentarismo rebote, que aí ele é mais grave ainda. É aquele seu paciente, aquela pessoa que foi atleta e que parou. Só que ele quer continuar com todas as atividades, por exemplo, a alimentação igual à alimentação que ele tinha antes quando praticava o esporte de alta intensidade, aí ele vai gerar outra sobrecarga, vai gerar obesidade, vai gerar depressão, vai gerar outras doenças que vão comprometer, principalmente as doenças cardiovasculares, vai desenvolver isso, por quê? Porque parou de uma maneira errada, né? Brusca. É sensacional, porque ela usou uma analogia que aí eu descobri que eu tomei remédio demais no final do ano passado. Então aí cheguei nesse ponto aí, né? Que o Vini e o Juliano sabem bem da história. Mas tudo bem, a gente vai aprendendo, né? Quando nós começamos a se empolgar com o esporte, é normal, por isso que eu sempre falo, cara, conversa com o teu professor, conversa porque tu tá exagerando, então, tipo, uma hora vai vir, mas eu corro 20 quilômetros e não me dá nada, tá, mas tu tá te preparando para isso, tá descansando, então, as pessoas têm cada vez mais conversar com os profissionais da área da saúde, para justamente não gerar uma lesão, enfim. E ter que parar daí. Só para... Mas para complementar, como o documentário disse ali no início, a gente precisa tocar a campainha hoje, como a Gabi falou? Não, a gente pode mandar uma mensagem rápido. A gente tem que caçar, sendo mais, né, lá atrás. A gente tem que caçar para comer. Não, eu abro a geladeira e a minha comida tá ali. O Vini deve saber disso, trato com o corredor, como eu quero correr 42 km, não corro nada hoje, amanhã eu quero correr. No CrossFit também, assim, entrei, não faço nada hoje. Não, eu quero amanhã fazer tudo. Então, é um comportamento já doentio da sociedade que é mal acostumada com essas coisas. Então, é para ontem, agora. E não é, né? É tempo. É verdade. O Cris, me diz uma coisa. Se a gente, por um lado, a gente tem a tecnologia que nos dá certo conforto aí para evitar, sei lá, levantar do sofá para trocar o canal, sabe? Ou como a gente está falando, mandar mensagem ao invés de descer e tocar a campainha. A gente também tem um momento do mundo assim que é tudo muito corrido e a gente está sempre cheio de muita coisa para fazer, sabe? A agenda está sempre lotada. Como as pessoas se encaixam, talvez muito pelo processo de motivação passa por aí, né? Achar o seu devido tempo para poder fazer um treino, né? Como é que tá que orientação, que dica tu dá para essa pessoa para ela entender que em algum momento da vida dela ela consegue colocar isso no dia a dia? Cara, assim, a primeira dica tu tem que achar o que te dá prazer de fazer ali, né? O que, pô, essa atividade eu gosto. Então, seja, como eu disse antes, seja ela qual for, né? A galera fala, não fala isso perto do Cris, que ele dá aula de CrossFit. Se eu recomendar uma atividade, essa atividade vai ser CrossFit. Mas se tu não gostar dela, tudo bem, acha outra, corre, nada, faz o yoga, alguma coisa tem que fazer, musculação. Então, como qualquer coisa na tua vida, eu sempre faço um exemplo bem simples, como por que a gente tem que tomar banho todo dia? Por que a gente tem que escovar os dentes todo dia? É para prevenir. Se eu não escovar os dentes hoje, amanhã eu vou ter dente, beleza, mas daqui a alguns anos eu talvez não tenha, né? Se eu não escovar os dentes todos os dias. É a mesma lógica. Então, tem que achar algo que te faça bem, né? Seja atraente para ti
e tu consiga incrementar na tua rotina, seja todos os dias, seja um dia sim, um dia não, mas como a Gabi falou, que tu tenha um padrão repetitivo em cima daquele hábito, né? Que é se exercitar. O que acontece? Dar o exemplo prático do que eu vivo, né? Nossas aulas, elas são de 1 em 1 hora, cravada, né? Então, o aluno chega... Vou dar o meu exemplo. Eu fui treinar às 6 da manhã hoje, eu treinei às 6, eu cheguei às 5 para 6, 6 começou a aula, 7 eu estava saindo do box, né? Então, é uma coisa... É 1 hora cravada. As pessoas, muitas vezes, alguns profissionais acabam que eles mesmos tornando a atividade pesada para o aluno, que era uma aula para demorar 1 hora, demora 1h10, 1h20, 1h30. Ou, por exemplo, o aluno, pô, hoje eu tenho meia hora, a gente tem que fazer acontecer em meia hora, sabe? Como ela falou, não tem um número exato, nós não somos atletas, então... Se tu tem 20 minutos para se exercitar, mano, bota o fone no ouvido, podcast, pum, caminha, corre, faz alguma coisa, não tem dia na academia, enfim, sabe? Mas o que a galera, como ela falou, vai chegar uma hora que o corpo, ele vai, se ele tá acostumado com aquilo, não se movimentou, opa, tem alguma coisa estranha, eu tenho que me movimentar, seja ali qual for. Não tenho uma dica preciosa, tá, Diego? É isso, a galera, ela quer a dica, como que eu faço para isso? Só existe uma coisa, que é ter compromisso, né? Comprometimento ali e disciplina. Disciplina, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E fazer, se manter em movimento. A maior dica, eu acredito, que é achar o que te agrada, o que te atrai, o que te estimula. Essa seria a dica preciosa. Gabi? Gabi, eu acho que tá sem fone, tá? Aí. Então, achei interessante aí a fala do Cristiano, então, só para complementar, porque é muito comum chegar e perguntar, né? O paciente chegar e perguntar, e aí, tá bom, mas qual exercício que eu devo fazer? Não existe um exercício ideal, existe o exercício que você vai gostar de fazer. Existe o que é melhor e existe o que não é adequado para aquela pessoa, ou pela idade, ou pela doença, pela patologia e tal. Mas em todos a gente pode adequar. Não adianta eu recomendar musculação para uma paciente que vai para lá, para uma pessoa que vai para a academia todos os dias mal-humorada. Então, eu já tive gente, eu conheço gente, paciente, tudo, que já foi assim, fazer 10 anos de musculação que não via resultado. Por quê? Porque ia sem vontade e saía da musculação desanimado. Começou a fazer uma outra prática esportiva e é outra pessoa, entendeu? Então, assim, mas assim, insistiu muito naquela prática. E até me perguntaram isso outro dia, por que tem gente que tem aquela sensação do prazer imediato depois da corrida e tem gente que não? Porque tem gente que não gosta de correr. Tem gente que está indo correr, está fazendo a corrida porque alguém falou outra pessoa, né? Mas se você não gosta, você acha que você está ali por obrigação, ou você acha que você está correndo, mas está forçando, não vai te dar prazer. Então, a atividade física, o exercício físico, ele só vai conseguir ter o benefício em todas as esferas que ele precisa, tanto a física, quanto a mental, quanto corpo, metabolismo, tudo isso ele vai te trazer o benefício a partir do momento que você está tendo o prazer de realizar. Então, tem que gostar. Então, não adianta falar, é esse que você tem que fazer. Você vai fazer o que for melhor para você. E dentro do que você escolher, nós vamos adaptar o que você pode e o que você não pode. Então, assim, essa é a minha complementação aí no que o Cristiano falou. Muito bom, obrigado. Gente, já deu aí um bom tempo da gente estar conversando. A gente vai encerrar esse episódio. Então, você que está nos acompanhando, fica aí, porque no próximo episódio a gente continua falando. O Cristiano vai estar aqui, a Gabriela, o Juliano. Eu e o Vini também, né, Vini? A gente volta aí para um próximo episódio para falar um pouco mais sobre corpo em movimento, certo? Então, fica ligado e até o próximo episódio.